Ó, estamos chegando aqui agora no Pátio Savassi para entrevistar a Ana Paula. Ó, e logo vai ser a vez de cada um. Vamos fazer uma entrevista muito bacana com a Ana, vai ser muito legal. Muito bom, Ana. É um prazer ter você aqui. Muito bom. Você é a história da GQ. E muito importante. Você nasceu onde? Olá, meu nome é Ana Paula. Eu nasci em Salvador, na Bahia. Alguns me chamam como Aninha, outros como Paulinha, mas não tem um apelido muito bem definido, não. Então quer dizer que você é soteropolitana da Gema? Oh, que beleza, baiana, soteropolitana. Se eu sou da Gema, eu não sei não, mas eu sou soteropolitana. E qual foi seu primeiro emprego remunerado? Bom, eu até tinha falado que era numa livraria, né? Seara Livraria, mas na verdade eu me lembrei aqui, meu primeiro emprego remunerado foi com 16 anos de idade e eu dava aula numa escolinha para educação infantil. Então foi minha primeira experiência profissional. Quanto tempo você trabalhou lá? Bom, nesse emprego eu fiquei lá quase 2 anos. Então eu comecei aproximadamente no primeiro ano do ensino médio e antes de concluir o ensino médio eu tive que me ausentar desse trabalho. Me conta um pouco, como é que foi seu início na GQ? Como é que se deu esse início? Eu conheci a GQ através do Evandro, que ele foi fazer uma auditoria interna numa empresa onde eu fazia o estágio. Fazia estágio como técnica de edificações. Aí eu fui auditada, estava muito nervosa no dia, mas no final deu tudo certo. Aí foi meu primeiro contato com a GQ. E aí quando terminou a auditoria eu falei assim, nossa, queria tanto trabalhar nessa empresa. Pai, então quer dizer que você teve uma premonição, né? Então como é que foi seu início após essa sua premonição? Na verdade não foi uma premonição. Eu achei tão legal o trabalho que o Evandro desenvolveu que eu falei assim, nossa, essa atividade, esse tipo de serviço deve ser bem interessante. Mas eu achava assim, ele não vai me dar muita bola não, então eu vou ficar quieta aqui no meu canto. Pois é, no final da auditoria, o Evandro ele comentou que estava precisando de alguém com meu perfil, que gostasse de obra, poder trabalhar na empresa. Só que eu tinha acabado de entrar nessa empresa e meu contrato com eles era pelo período de 6 meses. E aí eu falei com o Evandro, olha, se você quiser me ligar depois de 6 meses, você pode me ligar. Mas por enquanto eu vou ficar aqui porque eles me deram uma oportunidade, então não vou deixar a empresa na mão. E aí depois de 6 meses eu recebi uma ligação de uma moça que trabalhava na empresa que o Evandro estava querendo falar comigo. Ela era a atual RD da empresa. Aí eu já fiquei meio esperançosa, né? Aí eu consegui falar com ele e ele me fez o convite de passar um dia com ele para conhecer qual que era a atividade, como que era o serviço que era prestado para as empresas. O que ele fazia, na verdade, né? Por quanto tempo você trabalhou como funcionária da GQ? E quanto tempo, a partir daí, quanto tempo você ficou trabalhando na GQ? Assim, nessa primeira formulação da GQ. É... Como funcionária? Funcionária? Bom, então
depois do convite do Evandro, passando meu tempo de estágio, eu entrei oficialmente no dia 4 de agosto como estagiária. E ele falou que o contrato ia ser por 3 meses. O contrato de estágio, se desse certo, depois ele negociaria como que ficaria ali dali para frente. Tá? Então, oficialmente foi no dia 4 de agosto de 2008. Então, esse ano agora vai fazer 12 anos. E por que você resolveu, de repente, virar uma franqueada? Na verdade, sim, foi uma oportunidade. Foi o primeiro projeto de expansão da empresa. Estava tudo muito novo, alguns da sociedade, né? Alguns sócios eram a favor, outros não eram a favor. E toda essa questão de franquia foi um projeto proposto inicialmente pelo Evandro. E ele fez esse desafio, né? Propôs esse desafio para mim e para o meu esposo também. E essa questão de se tornar a primeira franqueada foi uma oportunidade ímpar porque a gente teve a oportunidade de testar o projeto piloto da empresa. Então foram muitas dificuldades, teve que ter muitos ajustes, mas no final as coisas foram encaminhando. A gente foi para uma região nova, a empresa ainda não tinha atuação nesse local, então foi um passo de cada vez, foi um processo bem gradativo. Qual a sua maior qualidade? Qual a sua maior qualidade? E qual o seu maior defeito? Olha, minha maior qualidade é determinação. E eu sou uma pessoa muito concentrada naquilo que eu quero. Então, eu vejo assim, determinação e concentração. Das minhas melhores qualidades. E você sempre foi assim desde pequeno? Sempre, a gente herdou, né? Uma parte boa que a gente herdou do meu pai foi isso, né? Porque meu pai, ele é uma pessoa assim, ele sabia muito bem o que ele queria. Ele tinha as coisas muito bem definidas, né? Então as ideologias muito bem firmadas e a gente acabou enraizando isso. Qual o seu maior defeito? Nossa, pai, meu maior defeito, tem muitos, né? Vamos pensar aqui, meu maior defeito, eu sou muito perfeccionista. Às vezes eu quero as coisas muito do meu jeito, então eu estou trabalhando para poder melhorar isso. Eu não tirei 10? Praticamente sim, foi só um décimo. Não! Idiota! Qual a característica que você considera mais importante? Qual a característica que você considera mais importante em uma mulher? Numa mulher, a característica mais importante numa mulher, acho que é doação. Acho não, tenho certeza. A mulher ela tem esse papel assim mais doador, pelo lado mais sentimental também. Então, a mulher ela precisa ser doadora em todos os sentidos, em todas as causas, né? Naquilo que faz, na administração do lar, na área profissional, com o próximo. Então, isso é uma grande virtude. Também é uma grande qualidade sua. Você não é brincadeira, não. Você não é fácil. E no homem? Qual a característica? No homem. No homem, eu vejo que é o caráter. O homem ele precisa ter um caráter muito bem firmado e definido. Ele tem que saber o que ele quer, até onde ele pode ir, né? E principalmente o objetivo principal da vida dele, que é o que vai definir o perfil dele. Então, o caráter. O que você mais aprecia em seus amigos? Bom, hoje eu tenho, assim, um grupo de amigos, vou dizer assim, não é seletivo, mas é dentro do meu perfil, vamos colocar assim. E o que marca esse laço de amizade é principalmente a transparência. Então, a gente tem uma liberdade da gente se expressar de forma cordial, de falar o que pensa, mesmo que não sejam situações totalmente positivas, mas de forma que ninguém sai ofendido.
E esses amigos cabem o quê? Em uma ou duas mãos? Ah, cabe em várias mãos. Cabe só nenhuma, não. Esse grupo de amigos cabe em várias mãos. Ah. Qual a sua atividade favorita? O que você mais gosta de fazer? A minha atividade favorita, eu gosto muito de viajar, de conhecer o mundo, a arquitetura, né, as engenharias que estão relacionadas aí à tecnologia construtiva. Então essa é uma das minhas atividades preferidas. Quais seus planos futuros? Quais seus planos futuros, profissionalmente? Bom, atualmente eu tenho vontade assim de expandir a minha área profissional, juntamente com meu esposo, porque hoje a gente não tem um espaço físico. Meu marido acha que isso é bobeira, que é uma despesa fixa que não é necessária atualmente, mas eu sinto essa necessidade de marcar um pouco o território onde eu estou com o espaço físico. Então eu quero ampliar os negócios e ter esse espaço para a gente poder divulgar mais o nosso trabalho, receber os clientes, estreitar alguns relacionamentos. Felicidade. Qual que é a sua ideia de felicidade? Eu penso que a felicidade ela está nas coisas pequenas e simples da vida. A gente não precisa de muita coisa para ser feliz, não. Então, quanto mais simples, no sentido, não que seja miséria, pobreza, mas os detalhes simples da vida. É a ideia de felicidade. Por exemplo, estar com a família, estar com meu marido, poder tomar um café com ele, a gente poder conversar, trocar uma ideia, poder ajudar o próximo, isso para mim é um conceito de felicidade. Se você não fosse você mesmo, o que você gostaria de ser? Quem você gostaria de ser? Quem eu gostaria de ser se não fosse eu mesma? Na verdade, ninguém, porque eu gosto de ser quem eu sou. Eu sou uma pessoa autêntica, não vai ter outra Ana Paula. Então, eu tenho buscado ser uma pessoa cada vez melhor. A gente tem espelhos e referências. Mas falar assim que eu queria deixar de ser eu para ser outra pessoa, se eu pudesse, eu não ia querer, não. E aonde você gostaria de viver? Onde que eu gostaria de viver? Eu sonho em viver um lugar onde não tenha desigualdade social, racial, onde não tenha violência, não tenha dor, não tenha competição, onde a gente possa viver de forma unânime, vamos colocar assim. Eu acho que você não devia viver, porque lugar assim é só no céu. Pois é, mas é esse mesmo que eu quero. Qual a sua viagem preferida? Qual o local seu preferido que você gostaria de viajar? Eu tenho ainda muita vontade de conhecer a Europa e conhecer também a América do Norte, principalmente Estados Unidos, né? Que eu ainda não tive a oportunidade de ir. É um sonho que eu tenho construído junto com meu esposo. Essa aqui é boa. Como é que você conheceu o Matheus? Bom, eu conheci o Matheus na igreja que eu sempre frequentei, desde pequena, e a gente era adolescente, a gente convivia ali no espaço para adolescentes, mas aquele contato era só de oi, tudo bem, como vai? E eu morei um tempo com um casal de amigos, que hoje também eu considero como se fosse meu segundo pai e minha segunda mãe, eles chamam Douglas e Tati, é um casal. E o Matheus começou a ter um relacionamento assim bem próximo com o Douglas, frequentava muito a casa do Douglas, e aí a Tati fez o papel do cupido, a Tati que era a esposa do Douglas, então ela acabou juntando nós dois. Foi fácil o Matheus me conquistar não, mas ele conseguiu. Passou uns maus bocados. Teve que ralar muito? Teve, ralou demais. Falou demais.
Ô Ana, você chegou agora há pouco atrás e falou de planos futuros. E o Mateuzinho, já está encomendado? Bom, nós estamos com essa expectativa, né? Tá dentro dos nossos planos para esse ano, sim, da gente aumentar a nossa família, né? Com certeza. Tomara que venha uns 2 de uma vez. E nos conte sobre sua família. Minha família? Bom, minha família, sim, ela não é uma família de muita referência, porque ela não é uma família unida. Então, assim, a gente teve um pai que não foi presente na nossa vida e minha mãe batalhando muito sozinha. Então eu tive que amadurecer muito cedo, né? Muitas responsabilidades cedo. E acabou que eu tive que sair de casa com 17 anos para morar junto com a minha irmã. E nesse meio termo a minha mãe morou com meu pai, com a minha irmã mais nova, e ficava aquela coisa bem desunida, né? Uma relação bem difícil. E depois que eu me casei que as coisas mudaram, porque o Matheus, ele teve um papel muito importante na minha vida, de companheirismo, até daquela figura masculina que eu não tive muito no sentido de referência quando eu era criança. E através do Matheus, assim, a minha família ela tomou um rumo melhor. Então hoje a gente é mais unido, o meu pai é separado da minha mãe, então a gente não tem contato há muito tempo. Mas o relacionamento com a minha mãe hoje é muito bom, com as minhas irmãs também. Então, o Matheus, ele é uma pessoa, assim, na minha família que ele veio para trazer mais unidade. Ele veio para juntar aquilo que estava um pouco separado. Yes! Yes! Aglutinador. Ele foi o aglutinador. E você é mais velha? Não, não sou a mais velha. Eu tenho a irmã gêmea, que é a Ana Carla, que também trabalha na GQ. E nós, na verdade, ela não é a mais velha, assim. Nós somos gêmeos, mas ela é considerada primogênita pela diferença de 5 minutos. E tem uma irmã mais nova, que chama Ana Beatriz, que ela nasceu 5 anos depois que a gente. Uma lembrança boa que eu tenho da minha infância é os tempos que a gente passava com meu avô, porque eu não conheci os meus avós paternos. E a mãe da minha mãe, que é minha avó materna, ela já era falecida quando a gente nasceu. Então a gente, assim, lembranças boas que eu guardo com muito carinho era da casa do meu avô. Então era onde a gente podia brincar, subir na árvore, ter uma liberdade muito maior. E o vô também era aquele que mimava, então ele sempre trazia uma coisinha, um mimo, todo dia. E ele tinha um carinho muito grande pela gente. Sua avó não gostava de tamarindo? Era sua avó? Ele inventa as perguntas, né? Então, lá tinha pé de jatobá. Na casa do meu avô não tinha pé de tamarindo, tinha pé de jatobá. Muito bom. Pé de abacate, aquela ameixa amarelinha, que a gente quase não vê mais. Não vê mais. Então, aí tinha a ameixa, que a gente comia muito, abacate, distribuía para a vizinhança. O jatobá não era todo mundo que gostava, tinha goiaba também. E ainda tinha a amora, que era do pé da vizinha, que dava para casa do meu avô. Aí era bom demais, né? Era bom demais. O que você mais detesta? O que você mais detesta? Olha, o que eu mais detesto é bagunça, desorganização. Isso, assim, me deixa bem nervosa. Lembra que os prefeitos de Meta já tirou o ônibus dos estudantes e deixa nós a pé. Eu sou uma pessoa muito organizada, sabe? Até demais. Que dom você gostaria de possuir? Ai, difícil, porque eu tenho vontade de ter tantos dons, né? Mas eu queria ter o dom de poder trazer mais alegria para as pessoas doentes, no sentido mesmo de poder ajudar de alguma forma na cura daquelas pessoas que sofrem com alguma enfermidade. Lema de vida. Qual o lema da sua vida? O lema da minha vida é Deus acima de tudo. E que tudo que a gente vive aqui
Nesse mundo é muito passageiro. Então a gente tem que aproveitar a vida o máximo possível, da melhor forma possível, e o que depender de nós, ter paz com todos. E qual o seu momento preferido do dia? O momento preferido do dia é quando eu posso parar a correria do dia e ficar um tempo com meu marido. Aí a gente vai fazer uma caminhada, vai correr. A gente passou 8 anos aí estudando direto, então agora a gente está retomando esses momentos bons de estar juntos, né? Mania. Você tem alguma mania? Uma mania? Bom, eu tenho toque, então eu tenho uma mania de tudo que tá torto, né, que tá um pouco assim na tangente, eu fico virando para ficar tudo o mais a 90 graus possível em relação à minha locação no espaço. Então eu tenho essa mania. Eu tenho a mania de arrumar tudo, ficar tudo certinho. Sabe quando você tá no avião? Que aí tem aquela presilhazinha da mesa, da bandeja. Quando ela tá torta, aí você chega assim, aí você se te incomoda, aí você pega e vira, entendeu? Você tá arrumando a mesa, tem que estar tudo virado no mesmo lugar. Tem essa mania. Você é muito organizada. Você gasta muito? Gasta muito com o quê? Eu gasto muito com estudo. Hoje, assim, eu tenho investido muito na área acadêmica. Eu penso que como profissional a gente tem que se atualizar sempre, a gente tem que agregar o nosso conhecimento, o nosso currículo. Então eu gasto muito, não é com roupa, não é com sapato, não é com maquiagem, mas eu gasto com estudo. Um sonho de consumo que você ainda não realizou? O sonho de consumo é justamente as viagens que eu quero fazer ainda. Eu quero conhecer a Europa, quero conhecer o berço da arquitetura, que é Grécia. Eu quero ainda conhecer lá aquelas cidades da antiguidade histórica, que teve todo um contexto e muita influência na arquitetura, no urbanismo. Conhecer os Estados Unidos é meu sonho de consumo ainda. Em que ocasiões você mente? Bom, é difícil falar que a gente não mente, né? Mas assim, por incrível que pareça, eu sou uma pessoa que preza pela verdade. Então, se você falar assim que eu fico aproveitando a oportunidade para mentir, não. Eu tento o máximo possível não fazer isso, porque eu acho que a gente tem que ser verdadeiro. Acho que esse é o meu problema, inclusive até de relacionamento, porque eu prefiro gerar uma situação com alguém do que criar um mascaramento e uma mentira para tornar aquela situação ali mais agradável, mais favorável. Então, assim, não é que eu não minta, mas eu não tenho essa oportunidade. Quando você mais mente, oportunidade, não tenho isso na minha vida, não. Claro que a gente escorrega de vez em quando. Quer ver um negócio que me atrapalha muito? Quando o cliente, ele impacta de alguma forma no meu prazo de entregar alguma demanda, e como eu viajo muito, às vezes acaba que eu falo assim, olha, eu não te entreguei isso hoje, vai ficar para amanhã, porque eu estava em viagem, tudo. Na verdade eu estava mesmo, mas eu uso como um pretexto, mas ele tem uma parcela de culpa também. Vou te fazer uma pergunta boa aqui também. Então você nunca mentiu pro Matheus? Teve uma situação, por exemplo, assim, eu já tive a oportunidade de mentir para ele, mas eu acho que esse não é o caminho. Então, tinha um colega de faculdade que ele morava perto da minha casa e eu ficava sentida, porque ele ia de ônibus, gastava o dobro e eu ia de carro. Aí, sem perguntar para ele, eu comecei a dar carona para esse colega, mas depois eu cheguei e falei, olha, eu vou dar carona. Então, eu dava carona para ele sozinha. O Matheus não tava, e eu não sou dessas também. Compro uma coisa, esconde do... Não. Então, não tem isso. Muito bom. Então, eu posso dizer assim, que graças a Deus, até hoje, vamos colocar assim, 99% de transparência. Uma vaidade. Uma
vaidade? Eu gosto muito de cuidar da minha casa no sentido de que adoro trocar toalha, roupa de cama, roupa de mesa, gosto de tudo muito novo. Eu não gosto de, por exemplo, estou caminhando para o 11º ano de casamento. Então eu vou renovando as coisas, eu não gosto de ficar usando aquelas coisas antigas, aquelas coisas que já estão velhas, eu gosto de dar uma renovada. Então eu tenho uma vaidade com a minha casa, de cuidar da minha casa. Eu gosto sempre, por exemplo, tem gente que não importa de comer todo dia no mesmo prato, mas eu gosto de trocar durante a semana, ter ali uma variedade, né? Você trocar a decoração na hora do almoço, na hora do jantar, gosto de ter opção. Qual o seu maior medo? De que você tem medo? Meu maior medo? Bom, como eu falei que o meu sonho é morar num lugar que não tem dor, não tem coisa ruim. Eu tenho medo de não ir para esse lugar, mas eu tenho certeza que eu vou. Então estou me esforçando muito para poder ir. Então esse é o meu maior medo. Aleluia. O que te irrita? O que mais te irrita? O que me irrita? Bom, é bem parecido com aquela outra pergunta que eu respondi, que é desordem, bagunça, mas tem uma coisa que me irrita muito, é gente dissimulada. A falsidade. Fala porque é bom e conserva os bens. Amiga Falciane, a gente vai bater de frente. Ai, amiga, vamos sair hoje? E as pessoas agindo por interesse próprio, eu acho que tem que haver um bem comum, né? O Evandro mesmo fala assim, tem que ser uma relação de todos ganham. Então eu não gosto desse negócio que a pessoa ela usa da outra para se favorecer. Isso me irrita num tanto e eu não gosto desse tipo de coisa. Eu não gosto. O que você não gosta no seu corpo? No seu próprio corpo. Isso é muito fácil de dizer, sabe por quê? Lá em casa todo mundo pegou a testa muito avantajada, então a gente tem uma testa muito grande, então se eu pudesse mudar. Tanto é que eu até uso franja para dar uma disfarçada, tá vendo? O que você considera sua maior conquista? Minha maior conquista hoje, eu posso dizer assim que além da minha relação com Deus hoje, né, eu creio na salvação em Cristo, vamos colocar assim, humanamente, é o meu relacionamento com meu marido, é meu casamento, é a minha maior conquista hoje. Qual foi a maior tristeza da sua vida? Qual foi a maior tristeza da sua vida? Na verdade, a maior tristeza que eu já tive na minha vida hoje é em relação ao relacionamento com meu pai, porque foi muito difícil e meu pai não era uma pessoa agradável de se conviver, não era uma pessoa boa. Na verdade, não sei se ele mudou, mas é a maior tristeza que a gente tem em termos de recordação. Foi o período que a gente viveu com o pai, devia ser o contrário, né? Mas é a maior tristeza que a gente tem hoje, é a marca que ficou. Em uma palavra, defina você, se defina em uma palavra. Nossa, uma peça única, né? Nós somos únicos. Então eu sou uma peça única. Quais são seus planos? Bom, meus planos para os próximos anos, além de aumentar a família, né? Eu tenho vontade, assim, de investir um pouco mais na área acadêmica, então eu tenho vontade, daqui para frente, esperar as crianças que eu ainda não tenho crescer um pouquinho mais, eu quero ingressar no mestrado, quem sabe um dia fazer um doutorado. E eu quero fazer diferença, né? Eu tive a oportunidade, o ano passado, de dar aula numa instituição de ensino, então eu percebi o quanto que a educação ela pode transformar a vida de uma pessoa e a gente pode contribuir não só de forma acadêmica, como também na própria vida pessoal daquela pessoa que a gente tem um contato, que seria um aluno. Então eu quero fazer mais diferença na vida das pessoas através do ensino. Seria isso. O que a GQ representa na sua vida?
Nossa, essa é uma ótima pergunta. Tava faltando essa, ó, pra gente fechar. Bom, a GQ, ela representa, assim, na área profissional, o início, o meio, e eu não vou dizer o fim, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Mas hoje ela tem sido, assim, a nossa meta de caminhada. Hoje, tudo que eu sou profissionalmente, eu devo à GQ, ao Evandro, por tudo que ele investiu na gente, que ele investe ainda na empresa. Então eu tive uma grande oportunidade que eu jamais imaginava e foi um divisor de águas, né? Não só na minha vida, mas na vida da minha família também. E o legal de estar na GQ é porque a gente nunca fica numa coisa só. Então a gente tem que estar o tempo todo se renovando, se reinventando. Isso é uma coisa muito bacana, porque faz a gente ter uma visão diferente do mundo. E é isso que eu quero também para minha vida, né? Eu não quero ser uma profissional que foque numa coisa só. Eu quero ter um crescimento. Existem dois tipos de crescimento, horizontal e vertical. Eu estou indo para aquele crescimento mais horizontal, mais multidisciplinar. E isso é muito bacana. Bom, então eu quero agradecer a vocês, a Emílio, ao Evandro pelo convite, de ter a oportunidade, de ter tido essa oportunidade, né, de ser a primeira entrevistada, a primeira franqueada entrevistada. Para mim foi uma grande honra poder compartilhar um pouquinho da minha história, um pouquinho dos meus sonhos, dos meus propósitos de vida com vocês. Ana, muito obrigado. Agradeço. Você é uma fera, você é fera demais. Eu também. Oi! Olha lá, rapaziada. Nós vamos entrevistar um a um na franquia da GQ, tá? 1 a 1. Sua vez vai chegar. Logo, logo, a sua vez chegará. Falha nossa. Conta aí, né, Evandro? Eu acho que. Pois aí, agora tem que ver se não apareceu o papel aqui. Tem hora que eu olho pra você, tem hora que eu olho pra ali. Que dom você gostaria de possuir? A dor? O dom. Ah, o dom que eu gostaria de possuir? Ah, sim, beleza. Eu sei que me ensinar, porque eu não sou boa com essas coisas, não. Isso aí é o Evandro. Isso aí é o Evandro. Então tá joia. Você também tá no vídeo, tá, Zé? Hã? Você também tá no vídeo. Só ela fala, você... Ah, tá. Coitado do Matheus. Então você nunca mentiu pro Matheus? Ah, não, tem que apagar, é porque não tem som. Tem razão. A gente levava uma sapecada de lagarta, né, no pé. Ah, cacete, e agora? É. Eu vou dar um zoom. Tá. Vamos ficar sempre na minha frente. Você acha que perguntou tudo, Zé? Não, aqui eu perguntei.